Olha, meus amigos, a dupla Caju está fora do segundo turno do Campeonato Gaúcho. Aliás, o Juventude está fora do Campeonato Gaúcho e o Caxias está na decisão do campeonato. Mas na decisão do retorno, o Caxias, que estava bem encaminhado para classificar, não classificou. E o Juventude, que tinha a faca e o queijo na mão para classificar, também não classificou. Esse vai ser o destaque desse vídeo. Antes de qualquer coisa, por favor, se não se inscreveu, se inscreva nesse canal. Ative as notificações e deixe o seu like, por gentileza. Olha, eu vou falar das duas partidas. E vou falar do jogo que eu não vi, o jogo do Caxias, só com um ou dois detalhes que eu acho que é importante ponderar e falar sobre a eliminação Grenal no segundo turno. O que eu quero falar sobre o jogo é que o relato que o Daniel Félix fez e que o Rafael Balgarta, que comentou o jogo, fez pela Rádio Caxias, é de que o jogo foi ruim e que 0-0 foi nota. E aí eu falo o que eu precisava falar, o que a gente precisava saber do Caxias. Por quê? Porque o Caxias, ele já está na final do campeonato. E o que se cobrava do Caxias era a retomada do bom futebol, a retomada do ritmo de jogo. Pois o Caxias até agora não conseguiu retomar o ritmo que lhe devolveria um bom futebol, aquele futebol apresentado na primeira parte do campeonato. O Caxias que nós vimos neste pós-retorno da pandemia é um Caxias que perdeu o Clássico Caju bem perdido por um Juventude que jogou bem melhor que ele e que, se não ganhasse de 2, poderia ganhar de mais gols. Um Caxias que jogou contra o Pelotas que teve uma preparação muito difícil, com pouco tempo para treinar, fisicamente abaixo, e um Pelotas que apresentou dificuldades ao Caxias, que ganhou o jogo, mas com um resultado que não refletiu as dificuldades que o Caxias enfrentou naquele jogo, e o Caxias empatou com o Ipiranga jogando pouco, 0-0. Foi nota, eu repito, segundo os meus colegas que narraram o jogo pela Rádio Caxias. Por isso eu repito, a minha preocupação com o Caxias não é em relação à eliminação do segundo turno. O Caxias está confortavelmente na decisão do campeonato. Mas o Caxias precisa, para fazer um bom papel nesta decisão de campeonato, é fazer bom jogo, retomar as boas atuações. E isso até agora parece que não conseguiu. É bom que consiga, para que ele possa, sim, sonhar com o título. E mais do que isso, em setembro vem uma Série D. E até lá, a gente espera que o Caxias esteja, de fato, jogando o que mostrou na primeira parte do campeonato, que tem condições de mostrar. Por outro lado, o Juventude perdeu em casa para o Esportivo. E, mais uma vez, o técnico Pintado colocou uma escalação diferente. Diferente do Caju e diferente do jogo em que venceu o Brasil de Pelotas. Pondere-se que o Juventude, depois da arrancada péssima no campeonato, não tinha um discurso de jogar por classificação. O que viesse era lucro. Pois bem, ganhou o Caju, ganhou do Brasil e abriu uma perspectiva de classificação para o mata-mata desse retorno. Não classificou e deixou algumas dúvidas, como, por exemplo, do sistema defensivo. Tomar 3 gols, inclusive com falhas de marcação, é uma situação que o técnico Pintado vai ter que corrigir. O problema é só posicionamento, é só ritmo de jogo ou é qualidade dos zagueiros? Esse é um ponto que merece, sim, uma atenção especial nesse momento. O Juventude teve, até a saída do Renato Cajá, um time organizado, com uma boa proposta de roubar a bola, marcando no campo adversário, e não por acaso virou o jogo que ele saiu perdendo logo no iniciozinho. Mas o Juventude, enquanto teve o Renato Cajá em campo, até metade do segundo tempo, era um Juventude que estava mais próximo até de marcar o terceiro gol do que sofreu o gol de empate. Mas aí o Cajá saiu, o Juventude perdeu a retenção de bola na frente, perdeu também o passe de qualidade que o Cajá estava dando aos homens de frente. Aliás, aos homens de frente não, ao Breno, porque o Bruno Alves assistiu o jogo de dentro de campo. Esse é um jogador que ele, nos jogos em que entrou e nesse que começou, não deu muita contribuição ao Juventude nesse retorno. Então, se fica este sentimento de que não era a prioridade do Juventude, uma obsessão do Juventude se classificar, fica o porém, né, de que o Juventude, na busca pelo seu melhor time, na busca pela melhor condição física, não repetiu escalação e
às custas disso, não conseguiu apresentar um futebol durante os 90 minutos que lhe fosse o suficiente para classificar. É uma pena, porque ir bem no Campeonato Gaúcho significaria passar no teste para a Série B, que começa na semana que vem. Que fique as lições, que fique o aprendizado, principalmente com os erros cometidos nessa derrota para o Esportivo, e que a partir de um início de Série B, o Juventude passe a repetir escalações, pare, né, de fazer esse tipo de troca que hoje eu encaro como normal para achar o melhor time, para rodar o elenco, dando fisicamente condição a que não houvesse um desgaste maior do chamado time ideal. Mas agora chega, a partir de agora é Série B do Brasileiro, e a boa perspectiva deixada do Clássico Caju, ela vai ter que ser repetida pelo melhor 11 titular que o Pintado escolher e colocar em campo. Então é isso, dupla Caju fora do segundo turno, o Caxias pensa na final do campeonato e o Juventude se prepara para a Série B do Campeonato Brasileiro.